Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. Eu me chamo Marie. Vamos começar então pela nossa prece, pela nossa oração. Senhor Jesus, nessa noite tão especial, em que comemoramos o seu nascimento, queremos agradecer, Mestre, pelas doces vibrações em que toda a Terra está sendo envolvida nessa noite. Agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo ano que passou, pela saúde, pelo corpo perfeito, pela família, pelo trabalho, pelo estudo. Tanta coisa para agradecer, Senhor. Permita, Mestre, que nesse momento em especial possamos ter o nosso olhar para as coisas que realmente são importantes e essenciais. Que possamos agradecer dos nossos corações a tudo aquilo que nos faz sentirmos mais próximos de Ti. Mestre querido, abençoa cada um de nós que aqui estamos, aos nossos familiares, mas estende, Senhor, essa graça a toda a nossa humanidade, aos governantes dos países, àqueles que tomam decisões tão importantes que afetam a tantas pessoas, que eles também possam ser envolvidos pelas vibrações de amor e paz. Envolve também, Senhor, aos hospitais, aos velhanatos, aos orfanatos, às prisões, a todos aqueles, Senhor, que têm cometido tantas atrocidades, mas que nós sabemos, Mestre, que Tu habitas também dentro dos seus corações. Atende a toda a nossa humanidade, Senhor, e sê conosco, não só por agora, mas para todo sempre. Que assim seja. Essa noite, convidamos o nosso presidente da nossa casa, Filipe, para fazer a nossa preleção, com esse tema tão lindo, Palavras de Jesus. Filipe, tribuna sua. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de paz. Que possamos não só nos sentirmos reunidos, mas sobretudo nos sentirmos unidos em torno dessa mensagem de luz, farol das nossas vidas. Nesta noite não poderia ser diferente. A noite especial para a humanidade, porque foi Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mostrou um caminho novo. Nós vamos fazer uma apresentação de algumas palavras, de algumas citações que ele nos apresentou. Não são selecionadas, porque todas são muito bonitas, mas nós tivemos que selecionar algumas por conta da dificuldade do tempo para a apresentação. Mas não nos vai faltar oportunidade de selecionar as outras, né, e falarmos sobre os seus ensinamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra de luz, na introdução, no seu primeiro parágrafo, tem a informação de que as matérias contidas no Evangelho, elas podem ser divididas
em 5 partes. Logo na introdução, a primeira frase diz sobre os atos da vida comum do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que a Igreja tomou para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras abordagens foram, ao longo do tempo, objeto de controvérsias e questionamentos. No entanto, os ensinos de Jesus, estes permaneceram intactos ao longo de todos estes anos. E as religiões podem e devem um dia se encontrar nestas palavras, nestes ditos, porque não podemos nos dizer cristãos se nós não temos o espírito da fraternidade e da solidariedade para com o nosso próximo. É importante, então, destacar essa referência, porque nós vamos tratar na noite de hoje sobre exatamente a perspectiva do ensino moral de Cristo. E fizemos uma apreciação tão cuidadosa sobre o ensino moral do Cristo, que vamos fazer uma abordagem de alguns temas e fazer uma correlação lógica desses temas para que pudéssemos ter uma visão mais aprofundada da sua mensagem. Falar da união e plenitude, do caminho, do conhecimento da verdade, da liberdade, da luz, do roteiro, do modelo e guia que é de servir com humildade, da renovação e da evolução, e da lei divina e do amor. E tudo isso vamos falar fazendo uma conexão com a mensagem espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Quando, em João, temos a seguinte referência: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador, em espírito e verdade, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ficará convosco eternamente e vos aditará novas coisas. Sabia Jesus, há quase 2000 anos, que nós, seus irmãos, teríamos a oportunidade de ter a experiência das nossas decisões. E sabia, pela nossa fragilidade no desenvolvimento moral, que nós iríamos decidir por caminhos equivocados. Manda-nos então, envia-nos então um outro Consolador, num momento importante da nossa história, após a era iluminista, que teve como principal função nos libertar dos dogmas da Igreja e do totalitarismo do poder real. Porque à época, antes da doutrina espírita chegar, antes do iluminismo, nós não podíamos pensar. Qualquer coisa que pensássemos fora de uma realidade totalitária, nós éramos queimados. Éramos colocados na fogueira. O iluminismo veio libertar a nossa capacidade de pensar, que é uma faculdade nossa, na condição de espíritos que somos
filhos criados à imagem e semelhança do Pai. Vieram, então, antes, no século XVI até o século XIX, sendo construída esta condição da humanidade poder pensar, refletir, amadurecer, compreender e conhecer, porque a razão foi libertada. E, com esta condição, avançamos em conhecimento. Tivemos alguns expoentes. Mesmer, com magnetismo, Franz Anton Mesmer. Tivemos Jean-Henri Pestalozzi. Tivemos também René Descartes, com o método. D'Alembert e Diderot, enciclopedistas, que reuniam todo este conhecimento para divulgá-los. Nós crescemos em conhecimento e esta base deu-nos a condição de recebermos o Consolador prometido para nos fazer lembrar a passagem do Mestre, a mensagem do Mestre, para nos aditar novas coisas, porque estávamos então preparados para uma comunicação com mais qualidade em termos de aprendizado e de compreensão, porque à época Jesus só podia falar em parábolas. Não que tenhamos recebido um Consolador que viesse modificar a sua mensagem, mas potencializar o nosso entendimento com esta mensagem. E nesta noite, então, nós vamos fazer a reflexão das mensagens de Jesus. Disse-nos o Mestre: eu e o Pai somos um. É uma citação significativa com um significado muito importante, principalmente à luz da doutrina espírita, porque ele nos revela, numa observação cuidadosa e diligente, numa reflexão utilizando a razão, nos revela algumas informações que numa primeira leitura não conseguimos captar, reter, internalizar e sentir. São 3 pontos fundamentais. Quando ele fala o Pai e eu somos um, nós temos aqui a oportunidade de compreender a dimensão moral do Cristo. A sintonia plena com as leis divinas e, sobretudo, a plenitude espiritual que ele já houvera conquistado para poder afirmar ser com o Pai um. Mas para entendermos esta assertiva, essa citação, é preciso destacar inicialmente que Deus é Pai, é Criador, e que Jesus é Filho, criatura, criada à imagem e semelhança do Pai. Jesus não é Deus e nem Deus é Jesus. Então, para entendermos a dimensão moral dessa frase, é preciso compreender os dois, com a nossa perspectiva, com a nossa estatura, com o nosso conhecimento. Então, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, dessa doutrina que é o Consolador prometido pelo Cristo, na sua primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é a obra pedra angular da codificação, pergunta: que é Deus? E os espíritos superiores, convidados por Jesus para nos trazer a mensagem e nos fazer relembrar a pureza da sua mensagem e nos aditar novas coisas, respondem: Deus
é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. E como que nós podemos identificar a supremacia desta inteligência, se não pela harmonia do universo? Basta que observemos a dimensão incomensurável do universo. Nós somos um cisco perto da dimensão do universo. As leis imutáveis, perfeitas, a natureza, a pujança, a diversidade da natureza, e tudo concorre para a harmonia da vida. A supremacia dessa inteligência, tudo que não é obra do homem é obra do Criador. E Allan Kardec ainda pergunta aos espíritos que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz porque destas leis se afasta. Nós vamos entendendo, então, por que ainda a nossa sociedade vive em lágrimas, em aflições. Quão distante nós estamos ainda dessas diretrizes, dessas leis que são imutáveis, são imortais. E Jesus, quando diz, o Pai e eu somos um, ele conquista a plenitude e a felicidade e pode, então, com o Pai dizer, eu e o Pai somos um. Continua Allan Kardec perguntando aos espíritos na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é muito direta e objetiva. Ela está escrita em nossa consciência. Deus está em nós. Nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nós temos essa noção. E quando decidimos equivocadamente para fazer aquilo que não devemos fazer, a nossa consciência se faz presente, apita. A gente chama de dor na consciência. Mas continua na questão 625, e agora, falando de Jesus, o Filho, criatura, Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito? E os Espíritos respondem, a resposta mais curta das 1019 contidas no Livro dos Espíritos, Jesus. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então nós vamos entendendo a dimensão moral do Cristo. Quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Este irmão que já caminhou, que aprendeu as leis e que viveu as leis e que incorporou em si, por isso pode afirmar, o Pai e eu somos um. Essa dimensão moral está nítida, mas vamos aprofundar um pouco de saber o que significa dimensão moral. E Kardec pergunta, que definição se pode dar de moral? E os espíritos respondem, a moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus.
funda-se na observância da lei divina. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mais nítido, nos indica o que devemos ou deixamos de fazer. E essas leis estão registradas em nossa consciência. Por isso, quando nós queremos fazer algo e que não temos a certeza que devemos fazer, ou temos a certeza que não deveríamos fazer, a gente vai pedir a opinião de alguém. O que você acha que eu devo fazer? Quando a gente vai pedir a opinião de alguém, é porque as nossas paixões estão à frente da nossa decisão. E normalmente nos equivocamos. Depois, a consciência ateja. Onde se pode distinguir o bem do mal? Porque é uma questão que muitos, mas o bem é relativo, o mal é relativo. E as respostas que os Espíritos dão, que são os Espíritos escolhidos por Jesus para restaurar a sua mensagem que ao longo do tempo foi modificada. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringir. Então nós sabemos, não tem física quântica aqui. Nós sabemos que fazer o bem é viver de conformidade com as leis divinas imutáveis. De vivermos a nossa essência gregária, de vivermos em sociedade, de vivermos olhando o próximo como irmão, com indulgência, negação, ajudando. Há uma frase do espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz que quando nós identificamos a limitação do próximo, nós não temos o direito de criticar, mas o dever de ajudar. É esta a essência do bem. É estarmos presentes na vida do nosso irmão. Nos olharmos como irmãos, para assim um dia podermos dizer como Jesus, o Pai e eu somos um. Na revista Reformador de novembro de 1940, na página 301, eu encontrei esta frase que achei que encaixou como uma luva para o raciocínio até aqui, que diz: o Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Se fez presente entre nós, se fez homem, se apequenou para se agigantar e dividir a história. Se apequenou para se agigantar e dividir a história antes e depois dele. Porque ele nos apresenta o Evangelho, o amor, que até então não se tinha como característica da sociedade à época que ele esteve entre nós. Então, da sua glória vem nos apresentar uma forma diferente de ser. E vem cumprir a vontade do Pai como servidor humílimo. Vim fazer a vontade de meu Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna, porque as informações, os ensinamentos estão embasados, fundamentados nas leis divinas imutáveis e eternas.
e de amor imortal. É um convite à luz eterna e de amor imortal. Diz-nos então, numa segunda citação, depois de entendermos a dimensão moral de que com o Pai tinha sintonia, plenitude e a convergência de suas ações, das leis que nos regem a vida. Mas diz eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa ser este caminho? Um novo rumo, uma rota de libertação, porque ele veio mostrar, veio nos ensinar na condição de mestre, não como pregador, mas como modelo, como guia, para que tivéssemos como referência para a nossa capacidade de discernir após observar, utilizando-nos da nossa razão, libertada no iluminismo, para que pudéssemos pensar e entender a promessa do Cristo de enviar um outro Consolador em espírito e verdade. A verdade, uma nova forma de caminhar neste novo rumo, o Evangelho. E a vida, nos apresentar uma vida não circunscrita entre berço e túmulo, mas falar-nos da vida verdadeira, a vida espiritual e da vida em essência, que é o amor. Então, Jesus é esse nosso irmão, mestre, modelo e guia da humanidade a nos mostrar a rota. Não vai nos carregar no colo, mas vai nos apontar o caminho seguro para que a nossa caminhada não seja tiversada, a gente não saia do rumo e tenha um caminho mais curto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Joana de Ângeles, espírito pela lavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, ela diz que o pensamento esclarecido torna-se força motriz, que a gente denomina de vontade. E a vontade é ação, e a ação, destino. Quando nós enriquecermos o nosso pensamento, refletirmos sobre a mensagem do Cristo, principalmente de que a vida não se circunscreve entre berço e túmulo, nós vamos compreender a nossa oportunidade de crescimento e aprendizado neste momento reencarnatório, em que esquecemos o passado para podermos ter êxito, eficácia e eficiência nos aprendizados que cada encontro entre berço e túmulo, que é uma fase da nossa trajetória à plenitude, tem a nos ensinar. Mas tem um outro autor espiritual, que é o patrono do movimento espírita do Paraná, Lins de Vasconcelos. Ele diz a mesma coisa em outras palavras, mas ele expressa a qualidade da nossa reflexão sobre as palavras do Cristo, dizendo-nos: o homem esclarecido disciplina-se, e disciplinado dignifica-se. A dignidade de viver servindo, a dignidade de ser irmão, a dignidade de ser solidário, a dignidade de cumprir o dever, onde nos encontrarmos, na sociedade, na família, no trabalho, na via pública. Sermos dignos, principalmente nós que nos dizemos cristãos. Temos que ser reconhecidos como tal, pela nossa dignidade. Por estarmos nos esforçando para aprender e para conviver
dentro de uma sociedade diversa e adversa, vivendo no mundo sem ser do mundo. Ele diz assim: quando a razão se ilumina, o coração se eleva, santificando os impulsos, revigorando os sentimentos. Muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, desanimados, sem perspectiva, depois de termos planejado tudo e as coisas não acontecem. Ou acontece de uma forma diferente como queríamos. Mas o Pai sabe dizer sim e dizer não. E tudo que nos acontece é para o nosso crescimento, porque Ele, o Pai, é o maestro da orquestra da vida. Nós temos que ter a humildade de entender, todos que estamos aqui, todos sem exceção, estamos tutelados por Jesus e permanentemente assistidos por Deus nosso Pai. Neste novo rumo, nessa nova forma de caminhar, no livro Vinha de Luz, capítulo 176, tem esta mensagem. Abraçar o cristianismo, o Cristo, é avançar para uma vida melhor. Aceita a tutela de Jesus, aceitar a tutela de Jesus é marchar em companhia dele. É aprender sempre e servir diariamente. Aprender e servir, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Nós estamos aqui com um objetivo comum. Todos nós temos um objetivo comum. E temos missões distintas. Nosso objetivo, no cumprimento da nossa missão, é aprendermos a ser pessoas do bem. Aprendermos a ser pessoas do bem. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falando desta citação do Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós, no início da nossa fala, fizermos a abordagem do bem e do mal, que o bem é tudo aquilo que estiver de conformidade com a lei divina, e se nós permanecermos na palavra verdadeira do Cristo, acompanhando-o, nós seremos o seu discípulo, porque o Cristo e o Pai somos, disse-nos, eu e o Pai somos um. Veio cumprir uma missão entre nós para nos mostrar esse caminho do amor. E aí, a verdade é o conhecimento dessas leis divinas. E são leis e são informações que nos servem para todo sempre. Porque as leis divinas são imutáveis. E o que são leis? São regras. A regra do bem proceder. E o homem procede bem quando tudo faz em prol da sociedade, em detrimento do individual. Nós somos assim hoje? A nossa sociedade tem esta característica? Todo mundo vive em prol do outro, em detrimento de si? Emmanuel, o Espírito, palavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, diz que nós, a sociedade que aqui nos encontramos, estamos no maternal da evolução moral. Nós vamos entender porque ainda a dor se faz presente em nossa sociedade.
E quanto de oportunidade nós temos para crescer com a mensagem do Cristo, porque a nossa relação em sociedade não são com 8 bilhões de pessoas. A nossa relação em sociedade é uma relação com poucas pessoas. Nós vamos nos relacionar com quantos? 500, 1000 pessoas? É uma pequena sociedade. Mas nós temos que nos fazer mensagem viva, com o Cristo no coração, para que as nossas ações possam impactar naqueles que ainda não o conhecem, que não conseguem ver a vida na dimensão de continuidade, transcendente a berço tudo. Nós somos espíritos imortais, criados, simples e ignorantes, e vamos, por fatalismo, chegar à plenitude. Aqui, no presente, nós trazemos o passado e o futuro se faz presente no presente. Nós aprendemos no presente, nós resgatamos os equívocos do passado pelo amor e pela dor, mas nós semeamos o que vamos colher no futuro. Então é importante nós conhecermos essas leis para que o nosso pensar seja como Joana diz. Um pensamento esclarecido se transforma em força motriz, em vontade, em ação. Como Liz de Vasconcelos fala, que o homem disciplinado, ele se dignifica, esclarecido se disciplina, disciplinado se dignifica, mostrando-nos os benefícios desta conquista da verdade, deste conhecimento, porque temos que nos libertar do quê? Nós precisamos nos libertar que nós, dos equívocos da nossa postura como seres em sociedade, que o que nos caracteriza é o quê? O egoísmo, o orgulho e a vaidade. O egoísmo, o orgulho e a vaidade, tudo contrário das leis divinas, portanto, é mal. E por isso somos infelizes. Liberdade da nossa ignorância e dos nossos instintos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que me chama muito a atenção, que diz assim: os sentimentos são os instintos elevados a um grau de consciência. Os sentimentos são os instintos elevados a um grau de consciência. À medida em que nós vamos elevando o nosso grau de consciência, nós vamos nos transformando, saindo de uma condição instintiva reativa, e vamos tendo sentimento e sensibilidade para viver no mundo sem ser do mundo, para viver diante da diversidade, mas promovendo paz e harmonia. Quando Jesus disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, ele não disse que estava dando a paz dele, da conquista dele, mas ele deixou claro que a paz que ele tinha em seu coração era a ciência e a consciência plenas das leis superiores que regem a vida. E disse também que um dia voltaremos a nos ver, ocasião em que estareis felizes, alegres, quando nós nos reencontrarmos com Jesus da próxima vez. É no momento em que estivermos já com essas leis no coração. E quando as tivermos no coração, nós estaremos alegres onde estivermos.
e vamos encontrar. E ele diz: vós estareis alegres, porque sabe os espíritos que ele convida para nos mostrar o cristianismo redivivo, nos consolando depois de 2 milênios. Ele sabe que essa capacidade de observar, de entender, de sentir e perceber o contexto da vida vai fazer com que a gente consiga brilhar na nossa intimidade, na sociedade em que vivemos. Allan Kardec, na questão 919, pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático, mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha a pergunta que ele faz. Qual o meio mais eficaz, mais prático que tem o homem para, nesta vida, se melhorar e resistir à atração do mal? Nós vivemos numa sociedade diversa e adversa, com pessoas ainda em estado de desenvolvimento moral. O que nos falta neste momento é o desenvolvimento moral. O homem já se desenvolveu intelectualmente, já deu passos gigantescos, mas é preciso a outra asa para alçar voos mais altos. Desenvolvimento intelectual, mas falta o desenvolvimento moral. Falta adentrarmos a esta área do bem proceder, a área social, de olhar o outro como irmão, e fazermos a nossa parte para que, junto da sociedade, possamos cumprir o nosso testemunho e a nossa missão de pessoas de bem. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade Paulo disse: conhece-te a ti mesmo. Nós não somos o que pensamos ser. Nós não somos o que os outros pensam que somos. Nós somos o que pensamos. Nós só vamos aprender a se conhecer quando tivermos um pouquinho mais de atenção, tivermos um pouco mais de cuidado para com o viver. Porque ninguém chegará ao Pai sem as diretrizes das leis imutáveis que Jesus veio nos ensinar. E na mesma questão, no item A, tem um início lá que é a questão um pouco maior, mas que não havia necessidade para entendê-la. A dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se de si mesmo. Qual o meio de conseguir? Olha que pergunta. E um parênteses, para a gente ver a dimensão também daquele que foi escolhido por Jesus para codificar a mensagem restauradora da sua mensagem primitiva, Allan Kardec. Ele ficava noite inteira pensando que pergunta faria aos espíritos para ter o mínimo de interpretação. Olha o cuidado, são 1019 questões. E ele fala então, qual o meio de conseguir? E os espíritos respondem. E aqui, o espírito que responde a essa pergunta é Santo Agostinho. Ele responde: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. E eu vou explicar com as minhas palavras para o teu esperando. Ele tinha um cuidado tão especial, um cuidado diligente com a vida,
que todos os dias Santo Agostinho, ao acordar, agradecia a oportunidade de estar no corpo e pensara quais são as oportunidades que o dia vai me proporcionar. Olha só que interessante. Quais as oportunidades que o dia vai me proporcionar. E, à noite, ao revisitar o seu dia, ele conseguia ter a noção nítida de como ele agira em diversas ocasiões do dia, com pessoas, com situações. Então tinha a noção nessa revisita do seu dia o que precisara modificar em si. Tinha a matéria-prima, porque sabia como reagir em ocasiões distintas, com pessoas distintas, e também tinha a noção daquilo que deixara de fazer e que poderia ter feito. Porque numa dimensão maior, deixar de fazer o bem que se pode fazer é o mal. Então, Santo Agostinho dá o caminho de nós termos todos os dias o cuidado de estudar a nossa vida para nos compreendermos. Por que eu respondi deste jeito? Por que eu não ajudei aquele companheiro que estava precisando de ajuda? Por que eu cruzei os braços? Por que eu não fui solidário? Por que eu não fui irmão? E a gente se conhece. Por que eu dei privilégio para um e não para o outro? Por que eu não tratei todo mundo como igual? Nós vamos nos conhecendo se a gente tiver este cuidado especial com o nosso viver. Conhece-te a ti mesmo, disse o sábio da antiguidade. Allan Kardec, na mesma questão, que a questão tem uma resposta longa, ele faz uma consideração e diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Porque nos faz prestarmos atenção em nós. E nós prestamos atenção nos outros. A gente critica o que o outro faz. E na maioria das vezes, todas as nossas críticas são as reformas que precisamos fazer. Nós apontamos um dedo para lá, mas esquecemos que tem 3 dedos para cá. Nós temos que olhar para dentro, porque quando um homem se levanta, muitos se levantam com ele. Na medida em que nós tomarmos o cuidado, Santo Agostinho nos sugere, percebendo e discernindo com a base das leis divinas que Jesus nos ensina. Esta base de referência vai fazer com que tenhamos a distinção, distinguir, discernir entre o bem e o mal que nós mesmos produzimos para nós mesmos. A importância de se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E dando sequência ainda, conhecereis a verdade, e ela nos libertará, diz: a verdade nos libertará à medida que evoluirmos e adquirirmos a capacidade de compreendê-la no serviço dignificante da prática do bem. Da prática do bem. Mas como que nós vamos potencializar a nossa capacidade de fazer o bem se a gente não tem referência? Se Jesus, a gente, de quando em quando, pensa nele. Qual é o cuidado que nós temos com a nossa vida? Porque a vida não se circunscreve entre berço e túmulo. Por que a gente dá tanta atenção por aquilo que fica?
Valorizamos o que não podemos levar. E as conquistas da alma são o nosso patrimônio. São o nosso patrimônio. Vejo muitos pensarem assim: agora estou aposentado. Depois de uma longa vida de trabalho, é justo que se aposente em uma vida mais tranquila. Mas como espírito nós não nos aposentamos, porque a vida é eterna. Independente da idade, sempre é motivo para que nós possamos, em todas as etapas da nossa vida, da nossa fase, até na idade da nossa experiência maior, quando vamos finalizando a nossa reencarnação, temos um momento para aprendermos coisas que não aprenderíamos na primeira infância, mas precisamos sentir a mensagem do Cristo pela reflexão cuidadosa e diligente, para que essa mensagem possa tocar os nossos corações e fazer com que sejamos aqueles que verdadeiramente seguem o Cristo. Evolução é compreensão e vivência do bem. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la agora, porque não lhe é dado saber tudo, que nem a criança. Se nós estamos no maternal da evolução moral, nós não temos ainda a condição de sermos perfeitos. Não queiram sair dessa reencarnação como Jesus, mas você pode sair dessa reencarnação engajado na seara do Cristo. Você pode sair dessa encarnação seguindo as pegadas de Jesus, porque a evolução não dá salto. Diz o Joana de Ângeles, Espírito, que a felicidade, que é a conquista maior quando chegamos à plenitude, a conquista é individual, intransferível e demorada. É um processo de transformação gradativa. Mas se nós não tivermos o cuidado diligente da sugestão de Santo Agostinho, de nos conhecermos no dia a dia, a vida passa e passa muito rápido. Quando vê, nós já estamos de volta. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu grau de adiantamento. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 9. Diz então Jesus: brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Olha, brilhe a vossa luz. Nós temos luz. E essa luz está apagada, ou quase apagada, não é? Onde é que está o nosso foquinho interior? Quão acesa está a nossa luz? Nós temos luz, essa luz está em nossa consciência. Brilha a vossa luz, não queira que o outro brilhe. Nós temos que brilhar. Diante dos homens, fraternidade e mensagem viva, sol, solidariedade, indulgência, benevolência para com todos e perdão. São as variáveis que estão contempladas no entendimento de Jesus sobre a caridade. E fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque nós não vamos conseguir ser felizes porque não agimos no bem. Até agirmos no bem, nós estaremos infelizes. Mas existe uma lei do progresso.
que não nos deixa por muito tempo estacionados e nos impulsiona, todos nós, fatalmente, seremos felizes pelo amor de Deus, nosso Pai. E agindo com indulgência, reconhecendo que cada um pode e deve ser como é, porque tem o livre-arbítrio para as suas decisões, senão seríamos marionetes. Benevolência para com todos, indistintamente. Acabar com as panelinhas, com as preferências, não importa. Quando falamos para com todos, é o nosso próximo em qualquer ocasião. E perdão. Quando perdoamos, em verdade estamos trabalhando o nosso orgulho. Porque o perdão é uma atitude de humildade. Quando não perdoamos, estamos vitalizando o nosso orgulho e a nossa vaidade. Perdoar é se libertar do orgulho. Não nos damos conta que é isso. Porque ninguém precisa pedir perdão para nós, não somos melhores que ninguém. A recomendação é de que amemos os nossos inimigos. E por que a gente tem que esperar que o outro venha pedir perdão para a gente perdoar? Amar de maneira incondicional. Glorifique o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. É o amor, a vivência do amor, da facilidade. Amar-nos como Ele, Jesus, nos amou. Ninguém chegará ao Pai, senão por mim, ensina Jesus. Ninguém chegará ao Pai, se não for por Ele. O caminho não será fácil, porque temos que vencer a nós mesmos. Mas Jesus estará sempre ao nosso lado. Sempre. Servir. Jesus é modelo, é guia, é referência. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É uma atitude, é uma decisão. Nós não temos 3 caminhos na vida, só temos 2. O caminho do bem e o caminho do mal. Entendendo que o mal é viver não conforme as leis naturais. O bem é viver em conformidade com as leis naturais. E nós, nos avaliando, podemos fazer os esforços todos os dias. Aliás, a mensagem espírita tem uma frase que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Todos os dias. E no final do texto diz assim: quão pouco dentre vós fazem esforço. Virtude vem de virtus, que significa esforço para a conquista do bem. Quais são as virtudes que nós temos em nós? Nós não teremos virtudes se nós não tivermos esforços de domar as nossas más inclinações. E nós só vamos conseguir ter essa força motriz, no dizer de Joana de Ângeles, quando tivermos esclarecimento no nosso pensar, luz na maneira de pensar. Não vim para ser servido,
Vim para servir. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo mínimo, fazendo-se semelhante ao homem, por isso se tornou gigante. Aquele que é a referência que dividiu a nossa história. Se alguém quiser vir após mim, olha o convite. Se alguém quiser vir após mim, toma da sua cruz e siga-me. O que significa esse se alguém? É um convite a todos nós sem distinção. Se alguém quiser. E respeita a nossa liberdade de escolha. Quiser. Se alguém quiser vir, ele não está mandando. Por isso que a doutrina espírita, ela expõe, porque ela vem à razão, se a gente não nos transformarmos em pensamento, nós não vamos viver a mensagem do amor. É raciocinada. Se nós quisermos, mas para querer, precisa ter o pensamento enriquecido, força motriz, ação e destino. Se quisermos respeitar o nosso livre arbítrio. Vir após mim, é porque ele já caminhou. Vir, eles vir, é porque está um pouco diferente do seu. Após ele, porque ele já passou pelo caminho. Após mim. Aí o que ele diz? Ele não diz que eu vou te buscar e te carregar no colo. Toma da sua cruz. Renuncia a si mesmo. Autoconhecimento. Base para a renovação. Nesta a ti mesmo. Renuncia a si mesmo. Para poder fazer as transformações todos os dias, conforme Santo Agostinho. Toma da sua cruz responsabilidade de fazer esforços insignificantes todos os dias para vencer a si mesmo. Não vencer o outro. Viver a verdade. E siga-me. E siga-me. Quando esteve Jesus na última ceia, conversando com os seus apóstolos, seus discípulos mais próximos, ele traz, naquele momento que antecede a sua partida, um novo mandamento. Um novo mandamento e que tem um sentido profundo. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Olha só. Por que ele recomenda como um mandamento novo naquele momento derradeiro? Porque os discípulos seriam a mensagem, a continuidade da mensagem dele. Amai uns aos outros. Mas ele não parou ali. Ele estava falando de fraternidade a todos, sem distinção, como irmãos. E dá a qualidade desse amor. Como eu os amei. Como eu não. Eu, Cristo, os amei. Então ele estava dando a referência do amor incondicional que teve para conosco, quando entre nós esteve. Amai uns aos outros, como eu os amei. Esse foi um novo mandamento, o último, derradeiro, antes da sua partida. E a mensagem final diz: o rumo que ele nos aponta continua indicando liberdade, por conta de ter vivido a verdade. Diante de tais considerações, no barato dos tormentosos dias que vivemos, convém consultar Jesus sem cessar. Ele é a nossa segurança, a nossa referência. Ou nós não temos dificuldades?
Ou nós não estamos aflitos, querendo entender por que tudo acontece como acontece, e que nós sabemos que o homem só é feliz porque das leis divinas se afasta. É chegada a hora de olhar para o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E diz: e se tiverdes ouvidos capazes de escutar, discernindo, e distinguir o certo do errado, onde esteja, percebê-lo-ás a repetir. Vinde a mim. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro da tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Vinde a mim, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite de Natal, possamos refletir com o pensamento consorciado com o coração, para entendermos a dimensão desse não maior, que é o nosso grande pastor, que é o maestro da nossa vida, e que tem a missão de nos levar ao Pai e nos fazer felizes. Que Deus, que Jesus, nos envolva em clima de fraternidade e de muita paz, hoje e sempre. Assim seja. Obrigada pelas palavras, pelas reflexões, né? Antes de fazermos a prece, gostaria de saber se tem alguém que está vindo pela primeira vez. Vocês são um casal, eu vou deixar um evangelho para vocês e esse para essa senhora que também veio pela primeira vez. Não tem? Vamos orar então. Senhor Jesus, após escutar todas essas reflexões, permita-nos que os espíritos amigos, nossos anjos guardiões, possam nos auxiliar para que possamos refletir como Santo Agostinho a cada dia, para que encontremos em nós as nossas qualidades, os nossos pontos fortes e possamos identificar os pontos a melhorar. E permita, Mestre, que o reconhecimento dessas virtudes e desses pontos de melhoria possam nos orientar para que no próximo ano possamos ter objetivos claros e definidos